O banco tem por finalidade o comércio de dinheiro, funcionando na intermediação daqueles que possuem capital para aplicar, com aqueles que necessitam do capital para ampliar suas atividades. Os bancos estão cada vez mais sofisticados, oferecendo uma gama considerável de prestações de serviços, além do recolhimento de tributos, cobrança de títulos, cartões de crédito, leasing e muitos outros. O sistema financeiro nacional é constituído por Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, demais instituições financeiras públicas e privadas. O Conselho Monetário Nacional tem as seguintes finalidades: a. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. b. Regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. c. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. d. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, públicas ou privadas, buscando condições favoráveis para o desenvolvimento harmônico da economia nacional nas diferentes regiões do país. e. Proporcionar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vista à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. f. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. g. Coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Compete ao Conselho Monetário Nacional: 1. Autorizar a emissão de papel-moeda. 2. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito. 3. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque e em moeda estrangeira. 4. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. 5. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem essas atividades, bem como a aplicação das penalidades previstas na respectiva lei. 6. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas favoráveis aos financiamentos que se destinem a promover recuperação e fertilização do solo, ou seja, reflorestamento. Combate às pragas nas atividades rurais, eletrificação rural, mecanização, integração e investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias. 7. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. 8. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, imobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. 9. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. 10. Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais. 11. Estabelecer para as instituições financeiras públicas a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detenham o controle acionário.
bem como das respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo a que se refere o artigo 10, inciso 1 e 2 desta lei. 12. Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. 13. Outorgar ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. 14. Estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central do Brasil em suas transações com títulos públicos e de entidades de que participe o Estado. 15. Autorizar o Banco Central do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra e venda de ações e outros papéis emitidos, ou de responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas do Estado. 16. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. 17. Estatuir normas para operações das instituições financeiras públicas para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos da lei. 18. Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. Banco Central do Brasil. Órgão executivo central do sistema financeiro, com responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Através do Banco Central, o Estado intervém diretamente no sistema financeiro e indiretamente na economia. Suas principais atribuições são: emitir moedas de acordo com condições do Conselho Monetário Nacional, executar os serviços do meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios dos bancos, realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, regular a compensação de cheques e outros papéis, efetuar política monetária através da compra e venda de títulos federais, exercer o controle de crédito, fiscalizar as instituições financeiras, autorizar o funcionamento e operacionalidade das instituições, controlar o fluxo de capitais estrangeiros. Comissão de Valores Mobiliários, CVM. É o órgão normativo do sistema financeiro voltado para o desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários, basicamente o mercado de ações e debêntures. Seus principais objetivos são: estimular a aplicação de poupança no mercado acionário, assegurar o funcionamento às bolsas de valores e instituições auxiliares, proteger os títulos de valores mobiliários contra irregularidades, fiscalizar a emissão, o registro, a distribuição e a negociação de títulos emitidos, fortalecimento do mercado de ações. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN. Foi criado pelo Decreto nº 91.152, de 15 de março de 1985. Transferiu-se do Conselho Monetário Nacional para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional a competência para julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação das penalidades administrativas referidas nos itens 1 a 4 do artigo 1º do referido decreto. Permanece com o Conselho Monetário Nacional a competência residual para julgar os demais casos ali previstos, por força do disposto no artigo 44, parágrafo 5º
da Lei nº 4.595, de 1964. Com o advento da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, mais especificamente em razão do seu artigo 81 e parágrafo único, ampliou-se a competência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que recebeu igualmente do Conselho Monetário Nacional a responsabilidade de julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil, relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito rural e industrial. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional tem o seu regimento interno aprovado pelo Decreto nº 1935, de 20 de junho de 1996, com a nova redação dada pelo Decreto nº 2277, de 17 de julho de 1997, dispondo sobre as competências, prazos e demais atos processuais vinculados às suas atividades. Suas atribuições são: julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos das decisões relativas às penalidades administrativas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pela Secretaria de Comércio Exterior, nas infrações previstas na legislação. O Conselho tem ainda como finalidade julgar os recursos de ofício interpostos pelos órgãos de primeira instância, das decisões que concluírem pela não aplicação das penalidades previstas no item anterior. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é constituído por 8 conselheiros, possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de crédito rural e industrial, observada a seguinte composição: 1. Um representante do Ministério da Fazenda, MINIFAZ. 2. Um representante do Banco Central do Brasil, BACEN. 3. Um representante da Secretaria de Comércio Exterior. 4. Um representante da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. 5. 4 representantes das entidades de classe dos mercados afins, por estas indicados em lista tríplice. As entidades de classe que integram o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional são as seguintes: Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas. Ambid, Associação Nacional dos Bancos de Investimento. CNBV, Comissão de Bolsa de Valores. FEBRABAN, Federação Brasileira das Associações de Bancos. ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Leasing. ADEVAL, Associação das Empresas Distribuidoras de Valores. AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Sendo que os representantes das 4 primeiras entidades têm assento no Conselho como membros titulares e os demais como suplentes. Tanto os conselheiros titulares como seus respectivos suplentes são nomeados pelo Ministro da Fazenda, com mandatos de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Fazem ainda parte do Conselho de Recursos 2 procuradores da Fazenda Nacional, designados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com a atribuição de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, e um secretário executivo nomeado pelo Ministério da Fazenda, responsável pela execução e coordenação dos trabalhos administrativos. Para tanto, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e a Secretaria de Comércio Exterior proporcionam o respectivo apoio técnico e administrativo. O representante do Ministério da Fazenda é o presidente do Conselho e o vice-presidente é o representante designado pelo Ministério da Fazenda
dentre os 4 representantes das entidades de classe que integram o Conselho. Agentes especiais. Banco do Brasil. Até 1986, o Banco do Brasil atuou como corresponsável pela emissão de moeda, através do ajustamento das contas das autoridades monetárias e do Tesouro Nacional. Atualmente atua como banco comercial, sendo agente financeiro do governo federal. Suas principais atribuições são: a. Principal executor da política de crédito rural e industrial. B. Responsável pelo Departamento de Comércio Exterior, DSEX, Câmara de Compensação de Cheques e outros papéis. C. Executar os serviços ligados ao Orçamento Geral da União. D. Executar o serviço da dívida pública consolidada. E. Adquirir os estoques de produção exportável. F. Executar a política de preços mínimos de produtos agropecuários. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É a instituição responsável pela política de investimentos de longo prazo do governo federal. Seus principais objetivos são: a. Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Fortalecer o setor empresarial nacional. B. Criar novos polos de produção regionais. C. Promover o desenvolvimento agrícola, industrial e de serviços. Promover o crescimento e a diversificação das exportações. Gerir o processo de privatização das empresas estatais. Bancos comerciais. São sociedades cujo objetivo consiste na intermediação entre os que dispõem de capital e os que precisam obtê-lo, isto é, receber e concentrar capitais para distribuí-los através de operações de crédito, ou seja, seu objetivo principal é o suprimento oportuno e adequado de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo pessoas físicas ou jurídicas com recursos captados no mercado. Para atingir seus objetivos, os bancos comerciais podem efetuar o seguinte: captação à vista e a prazo, cobrança de títulos, arrecadação de tributos e tarifas públicas, descontar títulos, realizar operações de abertura de crédito simples ou em conta corrente, realizar operações especiais, crédito rural, resolução 63, etc. Caixas econômicas. Integrando simultaneamente o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro de Habitação, junto com os bancos comerciais, foram as primeiras instituições de sistema financeiro nacional. Suas atividades assemelham-se à dos bancos comerciais, no que diz respeito à captação de depósito à vista e prestação de serviços. Porém, as operações de empréstimos destinam-se apenas às pessoas físicas. Operam no crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumo duráveis, emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, além de possuir monopólio de operações sob penhor de bens pessoais e sob consignação. Tem ainda competência para a venda de bilhetes de loteria, cujo produto da administração é uma fonte valiosa de recursos para a sua gestão. A captação de poupança, privativo das instituições ligadas ao sistema financeiro da habitação, é sem dúvida sua grande fonte de recursos. Sua mais nova atuação está voltada para a centralização do recolhimento e a posterior aplicação de todos os recursos oriundos do FGTS. As caixas econômicas são instituições de cunho eminentemente social, sendo suas operações de crédito e financiamento voltada para as áreas de assistência social, saúde, educação, etc. Atualmente só existem 2 caixas econômicas: a Federal, resultado da unificação de 23 caixas econômicas federais
pelo Decreto-Lei 759, de 12 de agosto de 1969, e a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul. Cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito são instituições financeiras, sociedades de pessoas homologadas pelo Banco Central do Brasil, sem fins lucrativos e não sujeitas à falência. Lei 5.764, de 1971 e 4.595, de 1964, cuja regulamentação é disciplinada pela Resolução 2.771, de 30 de agosto de 2000. O funcionamento de cooperativas de crédito depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil, concedida sem ônus e por prazo indeterminado. As cooperativas de crédito podem praticar as seguintes operações. Primeiro, captação de recursos. A. De associados oriundos de depósitos à vista e depósitos a prazos sem emissão de certificado. B. De instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, na forma de empréstimos, repasses, refinanciamentos e outras modalidades de operações de crédito. C. De qualquer entidade na forma de doações, de empréstimos ou repasses, em caráter eventual, isentos de remuneração ou taxas favorecidas. Segundo, concessão de créditos exclusivamente a seus associados, incluídos os membros de órgãos estatutários nas modalidades de A. Desconto de títulos. B. Operações de empréstimo e de financiamento. C. Crédito rural. D. Repasses de recursos oriundos de órgãos oficiais e instituições financeiras. 3. Aplicações de recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, observadas eventuais restrições legais e regulamentares específicas de cada aplicação. 4. Prestação de serviços. A. De cobrança, de custódia, de correspondente no país, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros e sob convênio com instituições públicas e privadas, nos termos da regulamentação aplicável às demais instituições financeiras. B. A outras instituições financeiras, mediante convênio para recebimento e pagamento de recursos coletados com vistas à aplicação em depósitos, fundos e outras operações disponibilizadas pela instituição conveniente. 5º. Formalização de convênios com outras instituições financeiras com vistas a 1. Obter acesso indireto à conta reservas bancárias na forma da regulamentação em vigor. 2. Participar do serviço de compensação de cheques e outros papéis. 3. Realizar outros serviços complementares às atividades fins da cooperativa. 6º. Outros tipos previstos na regulamentação em vigor autorizados pelo Banco Central do Brasil. Bancos comerciais cooperativos. Os bancos cooperativos são bancos comerciais que se diferenciam dos demais por terem como acionistas exclusivamente as cooperativas de crédito. Sua atuação é restrita às unidades da federação onde estão situadas as sedes das cooperativas controladoras. As cooperativas, os bancos e outras instituições financeiras têm algumas coisas em comum, tais como: todas dependem da autorização do Banco Central para funcionar. Tanto a cooperativa como as demais instituições financeiras emprestam dinheiro. Mas a principal diferença da cooperativa está justamente na maneira de fazer empréstimo, pois como ela não tem fins lucrativos, pode cobrar juros baixos do mercado e não tem as burocracias do mesmo, tais como saldo médio e outros mais. Vantagens de uma cooperativa: benefícios sociais e educativos, crédito rápido, seguros,
diversos. Aplicações financeiras com taxas superiores. Cobertura de emergência. Tranquilidade de saber que é um órgão administrado pelos próprios associados. Banco de investimento. Criados com a finalidade de prover o mercado de recursos de médio e longo prazo, para suprimento de capital de giro e investimento. Seu objetivo é aumentar o prazo das operações e financiamentos, dando fôlego financeiro às empresas para que ela possa reestruturar-se econômica e financeiramente. Não podem manter contas correntes. As aplicações têm origem em CDB e RDB captados através de repasses de recursos internos e externos, pela venda de cotas de fundos de investimentos por eles administrados. Grande parte das operações dos bancos de investimentos está voltada para as empresas privadas, havendo limites para apoiar empresas e órgãos públicos. Os financiamentos ao capital fixo são precedidos de cuidadosas avaliações do projeto, não podendo destinar recursos a empreendimentos imobiliários. Operações ativas praticadas pelos bancos de investimentos. Empréstimo a prazo mínimo de 1 ano para financiamento de capital de giro ou fixo. Aquisição de ações e outros títulos para investimento ou revenda no mercado de capitais. Operações de underwrite. Repasses de recursos de origem interna ou externa. Prestação de garantia de empréstimo no país ou proveniente do exterior. Banco de Desenvolvimento. O BNDES é o principal agente do governo para financiamento de médio e longo prazo aos setores primário, secundário e terciário. O Banco do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia são instituições de fomento de âmbito regional. Os bancos estaduais de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos estados com a finalidade de fornecer financiamentos de médio e longo prazo às empresas dos respectivos estados, geralmente com repasses de órgãos financeiros do governo federal. Garantias pessoais, fiança e aval. A contratação de financiamento é a operação que envolve o maior risco nos negócios, isto porque o dinheiro é a mercadoria de maior liquidez. Na contratação de empréstimo, a instituição abre mão da liquidez e fica com a mera promessa de receber a coisa emprestada, que pode retornar ou não, e mesmo que retorne pode não ser da mesma forma líquida que saiu. O risco, portanto, não poderia ser maior. As garantias exigidas pelos bancos dividem-se em duas tradicionais modalidades: pessoais e reais. As garantias pessoais são também chamadas de fidejussórias em virtude da elevada confiança que deve haver entre prestador e favorecido. As garantias pessoais são a fiança e o aval. As garantias reais mais utilizadas são penhor, caução, hipoteca e alienação fiduciária em garantia. Vejamos primeiramente as garantias pessoais. Fiança é negócio jurídico acessório que tem por finalidade prestar garantia de pagamento de uma obrigação principal à qual adere. O devedor da obrigação principal é chamado de afiançado, cujo pagamento o fiador garante. Pela regra, o fiador só está obrigado a pagar caso o devedor principal não o faça. O pagamento deve ser exigido primeiro do devedor afiançado. É o benefício de ordem, a favor do fiador. Porém, a lei abriu alternativa para que o fiador possa renunciar a este benefício, passando a ser devedor solidário e principal pagador, como se fosse aval. A lei exige a constituição da fiança por forma escrita. Havendo mais de um fiador na mesma obrigação, a responsabilidade será solidária. É a chamada cofiança.
Caso prefiram dividir a responsabilidade de forma diversa, deverão convencionar. Havendo solidariedade entre os fiadores, aquele que realizar o pagamento subroga-se no direito do credor, ou seja, poderá cobrar a dívida toda do devedor, bem como a cota devida pelos demais fiadores. A fiança pode ser prestada por cláusula contratual no mesmo instrumento obrigacional do negócio principal. A obrigação do fiador cessa com a morte, transmitindo-se aos herdeiros, até a força da herança, os efeitos decorrentes da responsabilidade até a ocasião. O aval. No aval, como ocorre na fiança, o avalista se obriga pelo avalizado, assim como o fiador se obriga pelo afiançado, comprometendo-se a satisfazer a obrigação, no todo ou em parte, caso o devedor principal não a cumpra. O avalista que paga subroga-se nos direitos derivados da propriedade do título. Existem, contudo, várias diferenças entre o aval e a fiança, como, por exemplo, as seguintes. A. Na fiança é necessária a formalização da obrigação do fiador por escrito. No aval, basta o lançamento da assinatura do avalista no título. B. A fiança é um contrato acessório, o aval é autônomo. C. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária, salvo estipulação em contrário. No aval, a responsabilidade é sempre solidária. D. A fiança é dada para garantir contratos. O aval é dado para garantir títulos de crédito. E. Na fiança, qualquer que seja o regime de bens, é necessária a participação de ambos os cônjuges. No aval, basta a assinatura de um dos cônjuges. Observe-se, porém, que não é só no aval, mas em qualquer obrigação cambial, saque, emissão, endosso, aceite, pode o cônjuge que não assinou excluir a sua meação. Artigo 3º da Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962. Estatuto da Mulher Casada. F. A fiança pode ser dada num documento em separado. O aval só pode ser dado no próprio título ou em folha anexa. G. A fiança é garantia pessoal. O aval, ao contrário, garante diretamente o título. Garantias reais. Segunda modalidade das garantias bancárias. Elas garantem o crédito por meio de coisas portadoras de valor econômico pertencentes ao prestador da garantia, para maior segurança do retorno dos créditos deferidos pelas instituições. Penhor. É o direito real que se constitui pela entrega da coisa como garantia de coisa móvel, passível de apropriação. A entrega efetiva do bem nos termos de direito é chamada de tradição. O penhor pode ser convencional ou legal. Penhor convencional deriva da vontade dos contratantes que o constitui. É negócio jurídico acessório, depende de um negócio jurídico principal. Extinto o negócio jurídico principal, também se extingue o penhor. Penhor tem por característica a indivisibilidade, ou seja, mesmo com o pagamento parcial da dívida principal, não será liberada parte da garantia. O penhor convencional tem diversos tipos. O comum é o chamado de penhor civil. Os demais são tidos como especiais, como o penhor rural, que é subdividido em agrícola e pecuário, o penhor industrial, o penhor mercantil e de direitos. O penhor comum e às vezes o mercantil exige como condição a efetiva tradição da coisa para o credor. O credor fica como depositário, tem a obrigação de guardar e zelar pelo objeto a ele confiado. Não pode fazer uso da coisa. Se houver despesas para a administração, fará jus ao ressarcimento. Extinta a dívida principal, o depositário tem o dever de restituir a coisa nas mesmas condições que lhe foi entregue, inclusive com acréscimos que eventualmente tenha produzido. Penhor legal. É o constituído pelo legislador sobre os bens móveis de fregueses, consumidores e inquilinos a favor dos hospedeiros, estalajadeiros, fornecedores de pousadas ou alimentos e donos de prédios,
por dívida decorrente desta relação jurídica. É feito como a retenção dos bens e requerimentos de homologação de penhor ao juiz. Hipoteca. Hipoteca é uma garantia sólida por servir-lhe de objeto bens de maior significado econômico, que são os bens imóveis, assim considerados também navios, aeronaves, mesmo que em construção. O bem hipotecado permanece na posse do devedor hipotecante, que permanece com a livre disposição destes bens, podendo inclusive aliená-los ou onerá-los novamente. Isto não prejudica o credor hipotecário. Porém, o devedor hipotecante não pode praticar atos que coloquem em risco o bem hipotecado ou provoque sua deterioração. A coisa hipotecada responde pelo pagamento da obrigação principal. O credor por hipoteca em grau subsequente, mesmo que vencida, depende do vencimento da primeira hipoteca para escutir o imóvel. O devedor hipotecante responde por prejuízos decorrentes de má gestão, mas veja que neste caso não se trata de fiel depositário, pois a posse do devedor hipotecário é em nome próprio. A hipoteca pode ser convencional, legal ou judicial. Para este estudo, só interessa o primeiro tipo. Hipoteca convencional decorre da vontade do devedor e do credor. É convencionada consensualmente, geralmente é constituída por contrato solene devido ao elevado valor da garantia. Nos direitos bancários, porém, o uso predominante das cédulas de crédito dispensa a formalidade do contrato de constituição. Hipoteca é contrato acessório, depende de um contrato principal para existir. A hipoteca é indivisível, assim, mesmo que o bem que compõe a garantia possa ser dividido em partes, cada parte conserva o gravame como se o bem não estivesse dividido. O cartório de registro competente é o da localização dos bens da garantia. Para a validade da constituição da hipoteca, devem ser observados alguns requisitos. O hipotecante deve ter legitimidade e capacidade. Isto significa que deve ser titular do bem a ser onerado e ter capacidade para aliená-lo. Se a hipoteca se constituir através de contrato acima de certo valor, será da essência do ato ou instrumento público. Se for constituída por cártula, é inerente o rigor formal. A vigência do ônus real hipotecário é de 30 anos. É prazo máximo admitido por lei, porém é passível de renovação. A extinção da hipoteca se dá das seguintes formas: a. Com a extinção da obrigação principal. b. Com a perda do domínio por parte do devedor hipotecante. c. Com o perecimento da coisa. d. Com a renúncia do credor. e. Com a sentença transitada em julgado. f. Com a prescrição. O levantamento da hipoteca ocorre pelo levantamento ou baixa em registro. Alienação fiduciária. É um contrato que tem a finalidade de garantir o cumprimento de uma obrigação. O devedor transfere como garantia a propriedade da coisa para o credor, continuando, porém, na posse da mesma. Cumprida a obrigação, extingue-se a propriedade fiduciária, voltando a propriedade plena ao titular anterior. O domínio é transferido provisoriamente. Se o prestador da garantia ou fiduciante não pagar a obrigação, o objeto vai à venda, não podendo o fiduciário ficar com o bem. Servem como objeto da alienação fiduciária os bens móveis em geral, desde que infungíveis. A alienação fiduciária se prova por escritura. Bens infungíveis são as coisas que não podem ser substituídas por outras da mesma espécie. O devedor que alienar ou der em garantia a coisa já alienada fiduciariamente responde por estelionato. Também na alienação fiduciária se aplica o princípio da indivisibilidade, ou seja, o pagamento parcial da obrigação principal não libera parte do domínio. A alienação fiduciária é negócio jurídico que se prova por escritura pública ou particular, e sua validade depende de registro.
O registro de títulos e documentos competente é o do domicílio do credor, sendo obrigatório o arquivamento de cópia nos contratos. Nas cártulas, será competente o cartório de registro de imóveis da circunscrição onde se encontram os referidos bens. Na alienação fiduciária constituída sobre veículos automotores, bem como navios e aeronaves, a repartição competente para o registro é aquela incumbida da emissão do controle de suas respectivas licenças, que deverá anotar em seus certificados de registro. Sociedades. Sociedade é constituída através de um contrato entre duas ou mais pessoas que se obrigam a combinar esforços ou recursos para atingir fins comuns. É reconhecida como sujeito de direitos e obrigações pelo nosso ordenamento jurídico. O que mais diferencia sociedades comerciais umas das outras é a forma de responsabilidade de seus sócios, pois, conforme o tipo de sociedade, respondem eles ou não, com seus bens particulares pelas obrigações sociais. Sociedade empresária é a antiga sociedade comercial. Tem o registro de seus atos na junta comercial. É aquela que tem como objetivo social a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Sociedade simples é a antiga sociedade civil. Tem o registro de seus atos no cartório. É a organização que tem como objetivo social o exercício de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, são os prestadores de serviços. A cooperativa será sempre considerada sociedade simples, mesmo que pratique atividade econômica organizada para a produção e circulação de mercadoria. Através do registro do ato constitutivo, ou seja, o contrato social ou estatuto, no órgão competente, é que a sociedade adquire personalidade jurídica. A sociedade civil, como sociedade simples, registra o seu ato constitutivo no cartório de registro público, e a comercial, na junta comercial. Sem registro do ato constitutivo no órgão competente, a sociedade não é uma pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica. Para a constituição da sociedade comercial com personalidade jurídica e desempenho regular do comércio, os sócios devem ter capacidade jurídica, a ser comprovada por documentos juntados ao contrato social ou estatuto, remetido à junta comercial. São capazes para constituir sociedade os maiores de 18 anos de idade e os menores emancipados na forma prevista pelo Código Civil. As sociedades são classificadas de acordo com a atividade, a estrutura econômica ou interesse na pessoa dos sócios, a personalidade jurídica e a responsabilidade dos sócios. Quanto à atividade, a sociedade é civil ou comercial. Quanto à estrutura econômica ou qualidade pessoal dos sócios, é de pessoas ou de capital, conforme a personalidade jurídica é personificada ou não personificada. E pela responsabilidade dos sócios é ilimitada, limitada ou mista. As sociedades civis e comerciais se distinguem pelo objeto social. A sociedade civil tem atividade de natureza civil e a comercial, prática do ato de comércio ou atividade comercial. Sociedades de pessoas são aquelas em que os sócios são escolhidos preponderantemente pelas suas qualidades pessoais. A saída ou ingresso de sócio exige a anuência dos demais. São sociedades de pessoas, as em nome coletivo, em comandita simples e em conta de participação. As sociedades por cotas de responsabilidade limitada
em princípio podem se classificar como sociedade de pessoas, mas se adotarem uma estrutura semelhante à das sociedades anônimas, permitindo o seu contrato social, o ingresso e saída de sócios independentes da anuência dos demais, passa a ter características das sociedades de capital. Sociedades de capital são aquelas em que é indiferente a pessoa do sócio, mas importa apenas a contribuição prestada pelos candidatos a sócios, que são subscritores de ações, para a composição do capital social. Portanto, a saída e ingresso de sócio não depende da anuência dos demais, ocorrendo pela subscrição ou aquisição de ações, sem necessidade de ser promovida a alteração do estatuto para efetivação da saída ou ingresso de sócio. É o caso de sociedades de capital, as sociedades anônimas e em comandita por ações. Sociedade personificada ou regular é a que registrou seu ato constitutivo no órgão competente, que é a Junta Comercial para a Sociedade Comercial, e Cartório de Registro Público de Títulos e Documentos para a Sociedade Simples. Elas têm personalidade jurídica. Sociedades personificadas são as de pessoas e de capitais, que têm registrado o seu ato constitutivo, como as comanditas simples, em nome coletivo, por cotas de responsabilidade limitada, anônimas e em comandita por ações. Sociedade não personificada, irregular ou de fato, é a que não elabora ou não envia o ato constitutivo para registro, não tendo, em consequência, personalidade jurídica, mesmo adotando um dos tipos previstos na lei e nome comercial, mas a falta de registro não permite a aquisição de personalidade jurídica e direito ao uso exclusivo do nome comercial. Os bens empregados pelos sócios respondem pelos atos praticados por qualquer deles, salvo acordo expresso limitativo de poderes, válido contra terceiro que o conhecer. Não personificada ou irregular é também a sociedade em conta de participação, embora prevista no Código Civil. A existência da sociedade nas relações entre os sócios deve ser comprovada por escrito, mas terceiros podem prová-la de qualquer modo. Sociedade de responsabilidade ilimitada é aquela em que os sócios respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas pela sociedade, isto é, qualquer deles responde pessoalmente pelas obrigações na falta de bens sociais. São de responsabilidade ilimitada as sociedades em nome coletivo e as não personificadas, irregulares ou de fato. Na sociedade de responsabilidade limitada, cada cotista ou sócio entra com uma parcela do capital social, ficando responsável diretamente pela integração da cota que subscreveu. Os sócios não assumem pessoalmente responsabilidade pelas obrigações da sociedade, exceto no caso de dolo, culpa, excesso de poderes ou falta de integralização do capital social. São as sociedades por cotas de responsabilidade limitada e as sociedades anônimas. Sociedade de responsabilidade mista são as que adotam as duas categorias de sócios, respondendo alguns de forma solidária, subsidiária e ilimitada pelas obrigações sociais, e outros limitadamente ou sem responsabilidade pelas dívidas sociais, exceto havendo dolo ou fraude. De responsabilidade mista são as sociedades em comandita simples e as comanditas por ações. A sociedade por ações. Tanto a sociedade anônima como a comandita por ações terá natureza empresarial, ainda que organizada para a prática de atividade própria da simples. Sociedades de capital fixo e variável. Sociedades de capital fixo são aquelas cujo capital é relativamente imutável. Representam uma garantia estável aos credores. Geralmente as sociedades são constituídas com capital fixo, mas as cooperativas têm capital variável, isto porque cada membro cooperativo ingressa na sociedade pagando uma participação que vai se incorporar no capital social da cooperativa.
Assim, com a entrada e saída de um novo sócio, o capital varia para mais ou para menos. Sociedade em nome coletivo. É a sociedade formada por pessoas naturais que respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, caso seja insuficiente o patrimônio da sociedade. Não pode ter como sócio outra pessoa jurídica. Este formato pode ser adotado tanto por sociedades empresariais como para sociedades simples. O artigo 1157 do novo Código Civil determina que este tipo de sociedade só pode se apresentar como firma. A administração da sociedade em nome coletivo será exercida apenas por sócios, isolada ou conjuntamente de acordo com o que dispuser o contrato, mas não poderá ser confiada a terceiras pessoas. Vejamos o que dispõe o novo Código Civil a respeito da sociedade em nome coletivo. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas desse capítulo e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando: inciso 1º, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente. Inciso 2º, tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033, e se empresária, também pela declaração da falência. Sociedade anônima. A necessidade de se levantar capital para grandes investimentos fez nascer a sociedade anônima. A forma encontrada foi dividir o capital social em pequenas fatias, possibilitando que as pessoas comprassem e participassem da sociedade. As pequenas fatias receberam o nome de ações. A ação é a unidade mínima de participação de um sócio numa sociedade por ações. Sua atividade é de natureza econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Independentemente do seu objeto, a sociedade por ações será sempre considerada sociedade empresária. A Lei das Sociedades Anônimas admite sua constituição a partir de 2 sócios, havendo possibilidade de uma companhia brasileira constituir sozinha uma outra sociedade anônima, ou seja, ela seria a única sócia desta. Haveria assim uma sociedade de um sócio só, chamada de subsidiária integral. Sociedade anônima é sociedade de capital. Suas ações são livremente negociáveis. Nenhum acionista pode impedir o ingresso de qualquer pessoa na sociedade. Firma individual. O Código Civil menciona a figura do empresário, que pode ser individual ou coletivo. Empresário individual, também conhecido por firma individual, é a pessoa que, regularmente matriculado na junta comercial, pratica profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Não basta praticar um ou outro ato dessa natureza, atos isolados. Para ser considerado empresário, deve praticar atividade econômica com profissionalismo, sendo seu meio de vida. Será coletivo sempre que uma atividade for desempenhada por uma sociedade. Na atividade comercial, o elemento que distingue umas empresas das outras é o nome da empresa, através do qual pode-se reconhecer que determinados direitos e obrigações foram atribuídos a ela. Por isso, todos os empresários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem ter um nome e uma assinatura que os identifique. Esse nome chama-se firma individual empresarial.
Produtos e serviços financeiros. Depósitos. O depósito é a entrega de um numerário ao banco para ser guardado ou aplicado, sendo que o cliente pode restituir total ou parcialmente, quando combinado ou quando este pedir. Os depósitos são classificados como depósitos à vista ou depósitos a prazo. Depósitos à vista são aqueles que o cliente pode sacar total ou parcialmente, a hora que lhe convier. São feitos geralmente em conta corrente. Já os depósitos a prazo são investimentos e não estão à imediata disposição do cliente, que deve aguardar o prazo de vencimento para resgatá-los. Em regra, os depósitos são feitos diretamente no caixa do banco, mediante a entrega de ficha de depósito autenticada. Estas fichas especificam os valores entregues em cheques e dinheiro, ficando uma via para o cliente e outra para a contabilidade do caixa. Os depósitos em cheques são resgatados pelo banco depositário junto ao serviço de compensação de cheques ou pelo serviço de cobrança e serão liberados como crédito após o resgate. Já os depósitos em dinheiro entram como crédito imediatamente na conta corrente do cliente. Os bancos privados de investimento podem receber dinheiro de investidores com prazo de resgate superior a 18 meses, pagando os rendimentos como juros e correção monetária. Ao receber tais depósitos, o banco emite um recibo para comprovar o crédito do investidor. Este recibo chama-se Certificado de Depósito Bancário, CDB, ou Recibo de Depósito Bancário, RDB. Para que este documento tenha absoluta validade, deve preencher os seguintes requisitos: A. Local e data de emissão. B. O nome do banco emitente e a assinatura de seus representantes. C. A denominação de certificado de depósito bancário. D. A indicação da importância depositada e a data prevista para sua retirada. E. O nome e a qualificação do depositante, ou seja, o credor. F. A taxa de juros cobrada à época de seu pagamento. G. O lugar do pagamento do depósito e dos juros. H. A cláusula de correção monetária, se contratada. O certificado de depósito bancário é uma promessa de pagamento da importância do depósito, acrescida dos juros e correção convencionados. Pode ser transferida por endosso em preto, ou seja, com o nome e qualificação do endossatário. Ao certificado de depósito bancário são aplicadas todas as disposições relativas às notas promissórias. Existem vários tipos de investimentos em depósitos bancários. Veja: Recibo de Depósito Bancário Pré-fixado. São títulos emitidos por bancos comerciais ou de investimentos adquiridos por investidores através de agências bancárias ou de sociedades corretoras ou distribuidoras de valores. Oferece rendimentos pré-fixados no ato da aplicação, sendo que o imposto de renda só será cobrado no vencimento. O RDB é nominativo e inegociável antes do vencimento acertado. Esta é a principal diferença do CDB. Recibos de depósitos bancários pós-fixados. Os RDB pós é igual ao RDB pré. A diferença é quanto ao rendimento, que dependerão de correção monetária do período, e quanto à alíquota do imposto de renda incidente sobre os juros, que varia conforme o prazo de aplicação, sendo retido no resgate. Certificado de Depósitos Pré-fixado. CDBs são títulos garantidos por bancos comerciais de investimentos e bancos de desenvolvimento. Podem ser adquiridos em agências bancárias e sociedades corretoras e distribuidoras de valores. São nominativos endossáveis, podendo ser endossado em branco, portanto, ao portador. Seu rendimento pode ser pago mensal, trimestral, semestral ou até no momento do resgate, mas sua rentabilidade é definida já no momento da aplicação, quando também seu imposto é descontado em alíquota, que varia de acordo com o prazo da aplicação.
Certificado de Depósito Bancário Pós-Fixado. Os CDBs pós são semelhantes aos CDBs pré. Diferencia-se nos rendimentos, pois, embora pague juros previamente determinados, o rendimento final vai depender da correção monetária do período, enquanto que no CDB pré, a remuneração total é definida por estimativa no momento da aplicação. Outra diferença está no pagamento do imposto, que só é retido no momento do resgate. Depósitos em caderneta de poupança. São depósitos que rendem para o investidor a correção monetária do período, mais juros de 0,5% ao mês. O depositante tem carência de 30 dias para poder sacar, sob pena de perder os juros e correção monetária dos dias já transcorridos. Cobrança e pagamento de títulos e carnês. Cobrança bancária tem a finalidade de processar a cobrança de títulos entregues ao banco através de borderô de cobrança referente ao faturamento das empresas. O banco emite bloquetes e entrega aos sacados, ficando o banco incumbido do controle, acatando sempre que solicitado pelo cedente as instruções para alterações de cobrança. O cedente é quem vende, o sacado é quem compra e o banco faz a intermediação da operação, repassando o valor recebido ao cedente. Os bloquetes são emitidos em substituição às duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, cheques e têm o poder de circular pela câmara de compensação. A cobrança de títulos é de grande importância para os bancos comerciais, pois estreitam a relação entre os bancos e as empresas. Pagamentos de títulos e carnês. O banco executa todo o fluxo de pagamento do cliente através de débito em conta, documento de crédito ou ordem de pagamento e informa ao cliente. Transferência automática de fundos. O banco movimenta as contas do cliente mediante autorização, entre uma ou mais contas em uma ou mais agências do banco. É uma prestação de serviço. A transferência pode ser feita agendada ou mediante ordem direta do correntista. Pode ser feita também para suprimento de conta corrente que estiver carente de provisão. O banco deverá sacar de algum fundo e supri-la. Arrecadação de tributos e tarifas públicas. O banco presta serviço às instituições públicas por força de acordos e convênios específicos, que estabelecem as condições de arrecadação e repasse destes tributos e tarifas. Através deste serviço, o contribuinte encontra maior facilidade para o pagamento, o que contribui muito para o adimplemento pontual dos débitos. Se de um lado o banco utiliza sua estrutura em favor da entidade pública, por outro, a vantagem de receber um fluxo maior de recursos que permanecerá em seu caixa, e também se leva em conta o fato de expandir sua clientela. Banco virtual e Internet Banking. Para que houvesse uma diminuição de custos de intermediação financeira, os bancos perceberam a necessidade de reduzir o trânsito e as filas de clientes nas agências. Assim, resolveram aprimorar o Banco 24 Horas, que dá atendimento à clientela fora das agências. O cliente pode fazer saques, depósitos, pagamentos de contas, solicitação de talão de cheques, etc. Utiliza cartões magnéticos em redes de postos de gasolina e redes de lojas. É uma integração dos requisitos de conveniência, segurança e eficácia exigidos pelo conceito do Remote Banking. O banco virtual disponibiliza para o cliente a obtenção da quase totalidade dos serviços disponíveis na rede de agências, os quais passam a ser tratados pelo próprio cliente mediante uma senha. O Home Bank conecta o computador do cliente ao do banco, trocando informações para a movimentação da conta corrente. Pode fazer cobrança, aplicações, resgate, operações de empréstimos, saldo de poupança, etc. A comunicação é constituída em duas vias. Tanto o banco pode obter informações do que o cliente necessita, como também o cliente pode obter informações do banco. A comunicação pode se estabelecer por telefone ou via satélite, com garantia total de conexão.
proporcionando segurança, velocidade e qualidade. A segurança no acesso do home banking é feita através de senha com absoluto sigilo e limita acesso às informações. Os dados transmitidos são criptografados, ou seja, são enviados em codificação secreta e segura. O home banking tem sido mais utilizado através da internet, passando a ser chamado de Internet Home Banking. Dinheiro de plástico. O dinheiro já assumiu muitas formas diferentes, sendo as mais recentes cédulas e cheques. Agora o dinheiro de plástico vem na forma de cartões inteligentes, Smart Cards, ou cartão de armazenamento semelhante aos cartões de crédito na sua aparência. Eles contêm microchips que armazenam unidades digitais de valor que podem ser trocados por bens e serviços, como o dinheiro tradicional. Esses cartões têm seu melhor uso como substituto do dinheiro em transações de pequeno porte. Cartões magnéticos. Cartões magnéticos são utilizados para saques, extratos, autorizações para resgate e aplicações entre contas correntes e investimentos. Muitas vezes substitui o cheque, pois em locais com equipamento de transferência de fundos são utilizados como forma de pagamento. O cartão magnético tende a se tornar o cheque eletrônico com grandes vantagens de redução de custos para o banco, garantia de recebimento pelos estabelecimentos comerciais, rapidez na operação de venda e não necessita de consulta prévia sobre o cliente, como acontece com os cheques. Muitos cartões de plástico não têm poder de compra. São cartões de banco que retiram dinheiro ou fazem pagamento em caixa automático. Outros cartões aliam função de compra e movimentação de conta corrente. O comércio vem criando seus próprios cartões para facilitar a compra e eliminar a burocracia na abertura de crédito. Cartões de crédito. Surgiu nos Estados Unidos na década de 20. Postos de gasolina, hotéis e firmas começaram a oferecer para seus clientes mais fiéis uma forma de pagamento sem usar dinheiro ou cheques. Em 1950, o Diners Club criou o primeiro cartão de crédito moderno. Inicialmente, era aceito em alguns restaurantes e usados por importantes homens de negócios como uma maneira prática de pagar suas despesas de viagens a trabalho e lazer. Em 1958, o American Express lança seu cartão. Os bancos perceberam que estavam perdendo mercado para estas instituições. No mesmo ano, o Bank of America lança o Bank American Card, que mais tarde passa a denominar-se Visa. Na década de 90, o Visa passa a ser o cartão com maior circulação mundial, aceito em 12 milhões de estabelecimentos. Por trás de um cartão de crédito, há vários contratos imprescindíveis à sua utilização. Primeiramente, um contrato de crédito entre a entidade financeira e o usuário. Depois, um outro contrato de crédito entre o comerciante e a entidade financeira. E, finalmente, o contrato entre o usuário e o comerciante em que o pagamento será feito como débito no cartão de crédito. A entidade financeira é denominada emissor, enquanto o comerciante ou prestador de serviços se chama fornecedor, e o usuário é o titular do cartão. Ao emissor cabe a tarefa de dar lastro ao crédito. Sua obrigação é pagar o fornecedor, ainda que não receba do titular do cartão. É do emissor o maior risco na operação, porém será remunerado não só pelo titular do cartão, como também pelo fornecedor, já que concede crédito ao primeiro e facilita a venda ao segundo. No contrato entre emissor e o titular do cartão, há a possibilidade de parcelamento do débito acrescido de juros. O fornecedor assume perante o emissor a obrigação de aceitar o valor do preço da mercadoria vendida ou do serviço prestado mediante a apresentação do cartão de crédito pelo usuário. Efetivada a operação, será descontada uma comissão de remuneração do emissor por ter intermediado o negócio. O cartão de crédito constitui uma prestação de serviço ao negócio principal entre o usuário e comerciante. Dessa natureza de prestação de serviço,
é que o emissor se sujeitará à incidência do ISS sobre suas operações. Fundos mútuos de investimentos. É uma aplicação financeira em que o aplicador adquire cotas do patrimônio de um fundo administrado por uma instituição financeira. O valor da cota é recalculado diariamente e a remuneração recebida varia de acordo com o prazo de aplicação e com os rendimentos dos ativos financeiros que compõem os fundos. Geralmente, não há garantia de que o valor resgatado seja superior ao valor aplicado. As instituições financeiras estruturam seus fundos de acordo com o perfil de liquidez e a composição risco-rentabilidade das carteiras. Os fundos podem ser classificados pelo índice de volatilidade, que determina o grau de risco para o investidor. São classificados em fundos de curto prazo, baixíssima volatilidade e liquidez diária. Fundos de renda fixa, baixa volatilidade. Fundos de renda variável e fundo hedge, média volatilidade. Fundos de ações, alta volatilidade. Fundos de renda variável focados em derivativos sob enfoque especulativo, altíssima volatilidade. Hot money, quer dizer dinheiro quente. São operações de curto prazo, de 1 a 10 dias. São empréstimos rápidos destinados a suprir necessidades momentâneas ou emergenciais de caixa. Em regra, são operações feitas com empresas de grande porte. O custo destas operações pode variar em função do custo de captação de recursos que são destinados para essa linha de crédito. Contas garantidas. Contas corrente garantidas têm por finalidade conceder nas operações limite de crédito embasado em garantias preferencialmente em duplicatas, que podem ser substituídas por outra quando ocorrer a liquidação, observando seu prazo do contrato. A garantia também pode ser penhor de bens, warrants, conhecimento de depósito, caução de direitos creditórios ou alienação fiduciária. Crédito rotativo. Os contratos de abertura de crédito são operações destinadas a proporcionar créditos rotativos dentro de um limite fixado, o qual pode ser utilizado livremente, sendo concedido a empresas idôneas com boa capacidade cadastral e boa liquidez, pelas instituições que vão especificar suas condições. Desconto de títulos. Para suprir o capital de giro, as empresas fazem operações de descontos de títulos e duplicatas. A instituição adianta um percentual dos valores das duplicatas entregues. Os títulos são transferidos por endosso do emitente e, em geral, com o aval do mesmo ao banco. Nos vencimentos, o banco se incumbirá da cobrança junto ao sacado. O desconto é uma operação pelo qual o banco entrega dinheiro ao cliente em troca de títulos de crédito. O desconto de títulos não se confunde com empréstimos. No empréstimo, o banco exige um título de crédito emitido pelo mutuário. Já no desconto, os títulos de crédito que são transferidos ao banco são emitidos por terceira pessoa. Na operação de desconto, o cliente é credor de um título de crédito e pede ao banco para adquirir este título. O banco compra o título, pagando o cliente e depois cobrará o devedor. Para fazer esta operação, o banco cobra juros antecipadamente. Para garantir a operação, o banco exige que o cliente, descontário, endosse o título. Assim, se o devedor não pagar, o banco cobrará do cliente endossatário. Esta operação é comum na indústria e no comércio, geralmente feitas com duplicatas que são lastreadas na venda de mercadorias. Financiamento de capital de giro. Esta operação destina-se a proporcionar recurso para capital de giro das empresas que devem entregar para a instituição garantias como duplicatas,
cheques pré-datados que são calcionados ficando o produto da liquidação destinado ao pagamento da operação na data de seu vencimento. São operações de empréstimos com plano de amortização de até 180 dias, garantido por duplicata com taxas de juros mais baixas, ou por aval e nota promissória com taxas de juros mais altas. Leasing é o arrendamento de um bem previamente adquirido pelo arrendador, conforme especificações do arrendatário, cabendo a este no final do contrato escolher entre 3 opções: devolver o bem, adquiri-lo ou renovar o contrato. O arrendado é pessoa jurídica, o arrendatário pode ser pessoa física ou jurídica. O contrato é por tempo determinado. É uma modalidade de financiamento ao arrendatário, que terá o uso e gozo de um bem de sua necessidade sem ter que desembolsar inicialmente o valor do bem. O arrendatário paga os aluguéis e, findo o contrato, poderá optar por adquirir o bem arrendado, por um preço residual previamente estipulado. Caso não deseja comprar o bem, poderá devolvê-lo ao arrendador ou ainda prorrogar o contrato pagando aluguéis bem mais inferiores que o primeiro arrendamento. Títulos de capitalização. É uma mistura de poupança com loteria. É uma forma de poupança a longo prazo onde o sorteio funciona como estímulo. Do valor aplicado pelo investidor, a instituição financeira separa um percentual para a poupança, outro para sorteio e outro para cobrir suas despesas. As primeiras parcelas pagas costumam destinar-se integralmente para sorteio e despesas administrativas, sem nenhum depósito para o aplicador. Os títulos de capitalização têm liquidez limitada, ou seja, existe uma carência para a retirada das parcelas depositadas. Esta carência pode variar de 1 a 2 anos. O percentual referente à parcela de capitalização deve ser estipulado em contrato e varia de banco para banco. Segundo determinação da SUSEP, deve ser destinado à capitalização no mínimo 50%. Somente a parcela destinada à capitalização será remunerada. Sobre o valor capitalizado, o rendimento mínimo obrigatório é de 20% da taxa de juros básica aplicada às cadernetas de poupança, mais variação da TR. Se o rendimento da poupança for alterado, o rendimento mínimo dos títulos deve acompanhar. Os sorteios podem ser semanais, mensais, etc. Planos de aposentadoria e pensão privados. Estes planos têm a finalidade de propiciar uma aposentadoria ou pensão. O mercado privado oferece diversos planos de aposentadoria ou pensão. Vejamos alguns deles. FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Constitui um fundo gerador de recursos para que o aplicador possa complementar sua aposentadoria básica. É muito procurado por profissionais liberais, empresários e funcionários de pequenas empresas, ou seja, pessoas que não dispõem de fundo de pensão ou desejam complementá-lo. Instituições financeiras credenciadas no Sisbacen e seguradoras autorizadas pela SUSEP podem explorar este mercado. PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres. Também é aplicação de longo prazo. Não há uma garantia de rentabilidade mínima, mas uma rentabilidade final. Os investimentos podem ser feitos em 3 planos distintos. 1. Plano soberano. Aplica os recursos em títulos públicos federais. 2. Plano de renda fixa. Aplica os recursos em títulos públicos federais e outros títulos com características de renda fixa. 3. Plano composto. Aplica os recursos em títulos públicos federais e outros títulos com características de renda fixa e 49% dos valores em renda variável. Neste plano,
não há uma quantia fixa estipulada para a contribuição. O aplicador pode escolher entre as várias espécies de investimentos e não há prazo de carência para resgate. PPA, Previdência Privada Aberta. Também é uma complementação de aposentadoria. Pode ser de benefício definido ou indefinido. De benefício definido, o investidor escolhe um futuro valor de renda mensal e pagará as contribuições relativas para alcançar o resultado. De benefício indefinido, o investidor paga uma quantia mensal fixada por ele e receberá um benefício correspondente à rentabilidade daquela aplicação. Nos planos de previdência privada aberta, as contribuições podem ser pagas para garantir aposentadoria enquanto viver, aposentadoria por invalidez, renda vitalícia por morte e pecúlio por morte. Previdência privada fechada. Fundo de pensão. Grandes empresas ou multinacionais criam fundos complementares de aposentadoria para seus funcionários. Este fundo é constituído por contribuições dos empregados e da empresa. Somente podem participar pessoas que fazem parte do quadro de funcionários. Planos de seguro. O seguro tem a finalidade de proteger os bens patrimoniais contra infortúnios como dano à propriedade, roubo de automóvel, valores, acidentes pessoais, risco em obras civis e muitos outros. Assim, as empresas de seguro passam a assumir o risco mediante o pagamento de um valor. Pelo contrato de seguros, uma empresa seguradora se obriga a indenizar os prejuízos sofridos pelo segurado, relativos ao objeto do contrato, caso ocorra os riscos previstos no contrato. E o segurado, por sua vez, deve pagar o preço do seguro, também chamado de prêmio. A apólice de seguro é contrato bilateral. As duas partes têm obrigações. É contrato oneroso. A cada direito corresponde o cumprimento de uma obrigação. É aleatório. O evento pode ou não ocorrer. E também é contrato solene. Sua forma é estabelecida pela lei. O contrato de seguros contém 1. O bem que será protegido. 2. O valor que será pago se o bem sofrer dano. 3. O estado do bem e sua localização. 4. O prazo de duração da cobertura. 5. Os riscos assumidos pela seguradora e demais condições contratuais. A SUSEP estabelece parâmetros e limites aos quais devem se sujeitar as seguradoras. O Conselho Monetário Nacional, CMN, estabelece normas sobre a aplicação das reservas técnicas, fundos que garantem o pagamento de eventuais sinistros. A intermediação dos contratos de seguros é feita necessariamente através de corretoras de seguros, que viabilizam o contrato entre o segurado e a seguradora. Cosseguro. O seguro pode ser distribuído entre duas ou mais seguradoras, cada uma assumindo os riscos na proporção de suas cotas e participação nos prêmios. Resseguro. A seguradora contrata um seguro em outra seguradora que dará garantia contra o risco por ela assumido. É o seguro do seguro. Técnicas de vendas. A aplicação da técnica de vendas, além de alavancar recursos, conseguir apoio e ajudar a superar oposições, também evita contradições que pode levar a empresa ao descrédito. A técnica de vendas pode ser representada por 4 letras. AIDA. Cada letra representa uma técnica a ser implementada. A quer dizer atenção, chamar a atenção. I quer dizer interesse, despertar o interesse. D, desejo, estimular o desejo. A, ação, gerar uma ação. Os pressupostos técnicos da venda são: 1. Conhecimento do produto. O vendedor deve conhecer profundamente o produto, ou seja, deve conhecer seu funcionamento,
como foi construído, a tecnologia empregada, o tempo de garantia e todos os outros detalhes do produto. 2. Clientela. O vendedor deve encontrar seu nicho, sua clientela, identificar seu perfil. 3. Abordagem. O vendedor deve conquistar a atenção de seu cliente, sem gerar aversão a ele e ao produto. 4. Descobrir a necessidade do cliente e mostrar-se pronto a satisfazê-la. 5. Comunicação. O vendedor deve adotar a linguagem do cliente, avaliar suas reações e envolvê-lo com lógica e confiança, superar objeções sem ferir o orgulho e a vaidade do cliente. 6. Fechamentos da venda. O vendedor não pode se mostrar ansioso nem burocrata, mas deve fazer o pedido com naturalidade e presteza, conduzindo o cliente à consumação da venda. 7. Acompanhamento. O vendedor não pode desinteressar-se do cliente, pelo contrário, deve sempre manter a perspectiva de uma venda futura. Relações com clientes. A política do relacionamento afinado, a polidez para contornar as dificuldades sempre foram fatores de sucesso em vendas. Mas, além disso, o vendedor atento mantém em sua rotina certas atitudes como avaliar as boas oportunidades de negócios para ofertá-las à sua clientela e assim ganhar sua confiança. Manter contato com sua clientela, tratando-a com dedicação e zelo. Acompanhar as operações com zelo transmite segurança para o cliente. Planejamento de vendas. Planejamento de vendas é traçar um plano, uma estratégia para maior sucesso nas vendas. Este plano deve conter itens como território abrangido, plano de atendimento ao cliente, visitas e roteiros, controle de metas e custos. Motivação para vendas. A empresa deve proporcionar um atrativo plano de remuneração e carreira, estimulando o vendedor com perspectivas de ganho e sucesso em sua missão. Necessário se faz criar métodos que não permitam que a acomodação e a rotina se instalem. Métodos como rodízio de funcionários nos diversos setores de venda, por exemplo. Remuneração da força de vendas. O vendedor deve ser bem remunerado, pois remuneração é fator de grande importância para estimular o agente de vendas. A remuneração a vendas pode ser feita de várias formas. Salário é pagamento de uma quantia fixa, desvinculada do volume de vendas. Comissão é uma retribuição pecuniária variável de acordo com o volume de vendas, portanto, ótimo estímulo para o vendedor. Salário mais comissão. O vendedor recebe uma parte fixa, desvinculada do volume de vendas, que lhe proporciona segurança, e uma parte variável de acordo com o volume de vendas, que é justamente para estimular as vendas. Bonificações, bônus e prêmios. São remunerações extraordinárias vinculadas às conquistas de metas e ao constante crescimento das vendas. É forma de muita eficiência na motivação dos vendedores. Pesquisas indicam que a melhor forma de remunerar os vendedores para mantê-los motivados é a mista, onde há um salário fixo e uma parcela variável concedida pelo atingimento de metas. Marketing de relacionamentos. Também chamado de marketing pessoal, é a técnica de estabelecer relacionamentos empresariais duradouros e produtivos, considerado como fundamental em vendas. Para obter sucesso, o agente de vendas deve estar atento à aparência, mantendo-se otimista e confiante. Ter capacidade de comunicação, com clareza e objetividade. Argumentar com segurança e honestidade. Ser organizado e estar pronto para solucionar problemas e esclarecer dúvidas. Segmento de mercado. O mercado não é um bloco homogêneo. É formado por necessidades e desejos variados dos consumidores. Há gosto e necessidade para todo tipo de produto.
É preciso identificar e avaliar cada parte, ou seja, os segmentos, para então viabilizar um planejamento de vendas, definindo estratégias para oferecer um produto com as características daquele determinado segmento. O segmento de mercado permite a distinção de interesses e necessidade de um grupo homogêneo de clientes e, assim, oferecer produtos e serviços capazes de atender os desejos e necessidades do segmento. Assim, a empresa concentra seus esforços de forma consciente e planejada em uma parcela específica do mercado. Seu marketing é direcionado a grupos de indivíduos de características semelhantes. É possível segmentar o mercado de várias formas, como segmentação demográfica, segmentação geográfica, por renda, por sexo, por grau de instrução, por profissões e muitas outras formas. Administração do tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar dinheiro. Muitas são as causas que levam ao desperdício de tempo, como desorganização, indisciplina na atividade profissional, desinteresse, hábitos inadequados, desinteresse nos resultados e muitas outras causas que tornam o tempo improdutivo. Muitas são as sugestões fornecidas por vários estudiosos deste assunto para melhor administrar o tempo. Vejamos algumas delas. 1. Confirme suas visitas por telefone, assim você elimina viagens infrutíferas. 2. Aproveite bem seu tempo em viagens e deslocamentos. Nestes momentos é possível fazer uma série de atividades. Planeje com antecedência a tarefa que será possível fazer durante o percurso. 3. Elimine visitas inesperadas. Agende e confirme suas visitas. 4. Quando possível, faça com que o cliente o visite. 5. Desenvolva hábitos saudáveis de vendas. Defina e enumere as prioridades diariamente. 6. Fale com quem decide. Estrutura e funções do Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional não é um órgão ou uma instituição. É o conjunto de instituições financeiras que geram a política e a instrumentação econômico-financeira do país. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional nos moldes das reformas de 1964 a 1966 tem base nas seguintes leis. Lei nº 4.595 é a Lei da Reforma Bancária. Criou o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional. Lei nº 4.380 criou o Sistema Financeiro da Habitação, SHF, e o Banco Nacional da Habitação. Lei nº 4.728 fez a reforma do mercado de capitais. Daí para frente foram criados novos órgãos como CVM, SUSEP. E surgiram novas instituições como as entidades abertas de previdência privada e a institucionalização dos chamados bancos múltiplos, que é a oficialização do processo de conglomeração do sistema bancário. A estrutura legal do Sistema Financeiro Nacional é dada pela Lei 4.595, que diz que ele será constituído por Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e demais instituições financeiras públicas ou privadas. Os principais agentes que compõem o Sistema Financeiro Nacional são os seguintes: Conselho Monetário Nacional, é órgão normativo. Banco Central do Brasil, é órgão executivo da política monetária. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é órgão normativo de mercado de capitais. Banco do Brasil, é banco comercial e agente financeiro do governo. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
é instituição financeira governamental, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimentos. Caixas econômicas têm como principal função a concessão de créditos habitacionais. Financeiras são sociedades de créditos, financiamentos e investimentos. Sociedades de arrendamento mercantil, leasing. Ainda temos as instituições privadas do sistema financeiro de habitação e associações de poupança e empréstimos. O Sistema Financeiro Nacional é composto por 3 tipos de instituições. 1. Os órgãos normativos ou de regulamentação. Editam normas, resoluções circulares e instruções. 2. Os órgãos de fiscalização ou de supervisão. Executa, fiscaliza, controla e regula a atuação das intermediárias financeiras. 3. As instituições operadoras. São órgãos normativos: o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar. São órgãos supervisores: Banco Central do Brasil, Bacen, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, Brasil Resseguros, IRB, Secretaria de Previdência Complementar, SPC. Instituições operadoras, supervisionadas pelo Bacen são as instituições financeiras e os intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros. Supervisionadas pela CVM são Bolsa de Valores e Bolsa Mercantil de Futuros. Supervisionadas pela SUSEP e IRB são sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar. Supervisionadas pela Secretaria de Previdência Complementar. São as entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. Funções. A Emenda Constitucional número 40, de 29 de maio de 2003, modificou o artigo 192, que define as funções do Sistema Financeiro Nacional, permitindo a edição de várias leis complementares para regulamentar cada uma das questões pela possibilidade de negociação política legislativa. Vejamos o que diz o artigo 192 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 40, de 2003. Artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Redação dada pela Emenda Constitucional número 40, de 2003. As funções essenciais do Sistema Financeiro Nacional definidas no artigo 192 da Constituição Federal permanecem válidas, embora seu teor tenha sido afastado do texto constitucional pela Emenda 40. O artigo 192 da Constituição Federal, em seu antigo texto, traz as funções essenciais do sistema financeiro, como veremos a seguir. Inciso 1º. A autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata este inciso. Inciso 2º. Autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador. Inciso 3º. As condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista especialmente: a linha A, os interesses nacionais; a linha B,
os acordos internacionais. Inciso 4º. A organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas. Inciso 5º. Os requisitos para a designação de membros da diretoria do Banco Central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após o exercício do cargo. Inciso 6º. A criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União. Inciso 7º. Os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento. Inciso 8º. O funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras. Parágrafo 1º. A autorização a que se referem os incisos 1º e 2º será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular e concedida sem ônus, na forma da Lei do Sistema Financeiro Nacional, à pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada e que comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento. Parágrafo 2º. Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados. Parágrafo 3º. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Mercado primário e secundário. De forma genérica, pode-se dizer que mercado é o local onde se processa a oferta e a demanda. No mercado de capitais, a oferta e a demanda são representadas por títulos de crédito e o interesse dos que queiram adquiri-los. As empresas lançam no mercado suas ações ou debêntures em busca do dinheiro dos investidores. É o chamado mercado primário, que é destinado à colocação de ações ou outros títulos provenientes de emissões novas. As ações que abastecem o mercado primário são, em geral, as resultantes de aumento de capital ou as que originalmente foram emitidas para subscrição pública no ato da constituição da companhia. A colocação dos títulos, ações ou debênture é feita, em regra, através de banco, que opera a intermediação entre os investidores e as empresas. O mercado secundário refere-se às negociações posteriores. Os títulos são negociados entre investidores. São transferências de recursos e títulos entre os investidores ou instituições financeiras que operam com tais títulos. O mercado secundário traz liquidez e permite que os investidores mudem suas posições de compra e venda, transferindo os títulos que foram adquiridos no mercado primário. Mercado de crédito. O mercado de crédito representa a negociação de expectativas de recebimentos, ou seja, os créditos. A expressão mercado de crédito é equivalente a mercado de capitais, pois tem por objeto a negociação de títulos e valores mobiliários que representam expectativa de conversão em dinheiro. O mercado de capitais trata das negociações de recursos financeiros, como títulos de créditos, ações ou debêntures, cotas de participação social de empresas e até mesmo empréstimos e financiamentos. A Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, regulamenta o mercado de capitais. A finalidade da lei é manter o investidor informado e protegido contra fraudes. Mercado de câmbio.
O mercado de câmbio processa a troca de moedas estrangeiras e seus títulos representativos nas operações de importação e exportação. O mercado de câmbio no Brasil adota a seguinte divisão: 1. Mercado de câmbio de taxas livres, dólar comercial. 2. Mercado de câmbio de taxas flutuantes, dólar flutuante. O mercado livre realiza as operações de importação e exportação, as operações do governo nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e as operações decorrentes de transferências financeiras relativas a investimentos de estrangeiros no país, empréstimos a residentes, pagamentos e recebimentos de serviços, fretes, seguros, amortizações, financiamentos, juros, lucros e royalties. No mercado flutuante são realizadas as operações de compra e venda de câmbio a clientes para turismo interno e outras operações entre instituições financeiras definidas pelo Banco Central, como contribuições a entidades associativas, doações, heranças e legados, aposentadorias e pensões, tratamentos de saúde e outras. Existe também o chamado mercado paralelo, em que as pessoas compram e vendem moeda estrangeira em espécie. Uma instituição só pode atuar no mercado financeiro se obtiver autorização do Banco Central. Entre os vários requisitos, o Banco Central exige idoneidade financeira e capital mínimo, que varia conforme a natureza da entidade. Noções de política econômica e monetária. Política econômica é a atuação do governo na economia do país, que abrange não só a atividade econômica do próprio governo e suas empresas, mas também dos indivíduos, das famílias e empresas. O Estado exerce função respeitando a livre iniciativa, a propriedade privada, inclusive dos meios de produção, nos moldes de um regime de democracia moderna. A política econômica do país comporta várias políticas como política fiscal, monetária, política de investimentos, política da produção e do consumo, política das relações econômicas internacionais, política de rendas e outras. Cabe ao governo considerar e avaliar a situação geral da economia do Estado com a finalidade de atingir equilíbrio e progresso do país. Para fazer intervenções na atividade econômica, o governo utiliza como instrumento a política monetária. Através da política monetária, o governo, por seu ministro da Fazenda e autoridades monetárias, controla a economia de acordo com seus interesses, utilizando meios que compõem a política monetária, como veremos a seguir. 1. Depósitos à ordem do Banco Central. A critério do governo, os bancos comerciais estão obrigados a fazer depósitos no Banco Central. Quanto maior o depósito, menos dinheiro terão para emprestar. 2. Reservas de caixa. Da mesma forma, quanto maiores as reservas que os bancos comerciais conservem, menores serão seus recursos para ofertar dinheiro. 3. Refinanciamento compulsório. O Banco Central faz depósitos nos bancos comerciais a curto prazo e juros baixos, dando condições para que estes façam empréstimos a curto prazo. 4. Taxa de desconto. É a taxa que o banco comercial cobra de seu cliente para descontar um título comercial. Quando a taxa é baixa, facilita o crédito. 5. Taxa de redesconto. É a taxa que o Banco Central cobra do banco comercial para redescontar o título que o banco descontou para seu cliente. Taxa menor dá condições para o banco se reabastecer de dinheiro. 6. Operações de open market. O Banco Central adquire títulos da dívida pública que estão em poder das instituições financeiras e dos particulares. Assim, aumenta a quantidade de dinheiro existente na economia, fazendo com que desça a taxa de juros. Por outro lado, se vende esses títulos, enxuga o dinheiro do mercado, provocando elevação na taxa de juros. 7. O governo também pode fixar diretamente as taxas de juros, favorecendo ou dificultando certas atividades de acordo com seu interesse. 8.
O governo pode ainda determinar o racionamento do crédito em todo o país para combater a inflação. Formação de taxa de juros. Como vimos, a formação da taxa de juros é inversamente proporcional à oferta de dinheiro no mercado. Sempre que há muito dinheiro disponível para empréstimos, a taxa de juros é menor. Isto facilita a contratação de empréstimos e, por outro lado, havendo pouco dinheiro em circulação, a taxa de juros tende a subir, dificultando a obtenção de empréstimos. A taxa de juros nas operações de empréstimos pode variar pelas seguintes razões. 1. Pelos riscos que apresenta o tomador do empréstimo quanto ao pagamento, ou seja, pelas garantias apresentadas. 2. Pelo intervalo de tempo e forma de amortização. A taxa de juros pode ser nominal ou real. Nominal é a taxa que o tomador do empréstimo paga, expresso em porcentagem para usar uma determinada quantia em dinheiro. Se não houver inflação, a taxa de juros nominal será igual à taxa de juros real. Havendo inflação, a taxa de juros nominal considera o valor da taxa de inflação, enquanto que a taxa de juros real mede o retorno de uma aplicação em termos de quantidades de bens.